Obrigado, galera. Obrigado, Rodrigo. Pode deixar aqui, ó. Obrigado pelo convite. Eu nunca falei em congresso de teologia assim. Sério? Sou pastor de igreja, né? Teólogo já é um negócio mais... Não, mas aqui é teologia do chão da igreja. Então é comigo mesmo. A pose tá boa para filmar aí, porque tem a galera... Tá bom. Tá bom aqui? Eu não sei, acho que é aqui, né? No domingo é aqui que eu fico. Então fica no domingo. Muito bom. Boa tarde, então, galera. Esse é um tema, teologia bíblica aplicada na igreja, como formadora da cosmovisão ministerial e missão no reino de Deus, é o tema que me foi confiado. É um tema que eu gosto demais. Quais são os pressupostos que nos levam a fazer o que nós fazemos? Quais são os pressupostos que nos levam a pregar do jeito que nós pregamos, a crer no que cremos? E eu gosto muito de pensar nos pressupostos que orientam as nossas ações. E no caso específico da teologia bíblica, mais ainda. Logo que nós começamos a Casa da Rocha, foi em 2010, mas 2012 acho, eu já comecei sem ter muita noção, estava indo para o seminário, começando a de novo ter contato com o estudo teológico, mas compreendendo que dentro da narrativa bíblica está a saúde da igreja. E as primeiras séries que eu comecei a fazer naquela época já eram séries expositivas dentro da metanarrativa. E isso eu pratico até hoje. Mas vamos ao tema. Eu quero começar lendo um trecho do trabalho de pós-graduação do nosso professor do seminário que ele fez na Este, Israel Mazakorati, Aguardando o Tempo, o papel da narrativa na comunicação do Evangelho. Não foi publicado esse trabalho, mas é fabuloso, deveria ser. Eu quero ler um trecho do que ele escreve. Nós somos os únicos seres capazes de narrar a sua história. E o fazemos por necessidade. Somos existencialmente dependentes de narrativas, como somos biologicamente dependentes da luz e do ar. Isso porque somos também os únicos capazes de fazer perguntas existenciais. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, o que é a felicidade, por que sofremos? A consciência da existência e o questionamento de si sobre a existência é um diferencial evidente entre os seres humanos e as demais formas de vida. Da necessidade humana de lidar com as ambiguidades da existência surgem as narrações. Desde a antiguidade, a humanidade se faz essas perguntas. E muito antes do surgimento da filosofia e das explicações da ciência moderna sobre a origem do cosmos, respostas às questões existenciais são oferecidas por meio da arte poética, principalmente por meio dos mitos, que foram contados e recontados, alterados e acrescidos de novos elementos, sempre para atender à necessidade humana do sentido existencial. Ele cita a Ursula Kroeber-Le Guin, que é uma escritora de ficção americana, falecida em 2018. Ela diz o seguinte: houve grandes sociedades que não usaram a roda, mas não houve sociedades que não contassem histórias. A nossa vida se desenvolve em todos os aspectos dentro de uma existência que subsiste e existe na história e no tempo. As narrativas são fundamentais para sermos o que somos e fazermos o que fazemos. O fenômeno desta capacidade humana de narrar e de formar através de narrativas já foi explicado lá no começo, na antiguidade, pelos gregos. Aliás, o Paulo Cruz, eu não sei se ele está aí, ele é da filosofia. Está lá o Paulo lá. Sempre quando eu vou citar filósofo aqui nas pregações, eu falo, o Paulo senta ali. Eu falo, putz, o Paulo está ali, mas eu vou citar um negócio que eu nem sei direito. Esses pregadores de meia pataca. Mas ele costuma falar assim, ó, tá tudo lá. Não é, Paulo? Tá tudo lá em Platão e Aristóteles, ó, tá tudo lá. Os caras ficam inventando, já tá tudo lá. E Aristóteles tem uma explicação para esse fenômeno fabulosa, que nos acompanha até hoje.
Primeiramente, ele usa a palavra logos, que é uma palavra grega, não tem a ver com a interpretação de João, tá? Não estou falando de Cristo. A palavra logos, que significa narrativa, conceito, fala, palavra, dizendo que a narrativa é o logos, o mitos é a razão e o sentido moral, e a catarsis é a purificação ou a lição moral, o efeito moral da obra sobre o seu ouvinte ou leitor. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Eu estou só fazendo uma abertura sobre narrativa, que quando a gente fala de narrativa, eu não estou essencialmente falando sobre um livro escrito, apesar de que alguns autores vão citar leitor. Mas quando você assiste um filme, quando você vê uma peça de teatro, ainda mais nos dias de hoje, que os vídeos e as redes sociais nos bombardeiam por todos os lados, as narrativas estão presentes em todos os lugares da nossa existência. Então, quando eu falar aqui sobre o leitor, sobre os efeitos sobre o leitor, leia-se ou entenda-se que todo aquele que tem contato com a narrativa sofre esses efeitos. O logos, a fala, o mitos, o sentido, o significante, e a catarsis, o efeito moral sobre aquele que tem contato com a narrativa. Tem um livro para ler as escrituras bíblicas, eu acho que é da Paulus, Daniel Marguerat e Ivan Burkin. Eles dizem que a narrativa é um discurso enunciado e dos atos articulados entre si por sucessão de tempo e pelo liame da causalidade, causa ao longo do tempo. E eles explicam que a narrativa tem 3 traços. O primeiro é o mundo da narrativa. O mundo onde ela existe, onde o autor, pelo seu ponto de vista como narrador, escolhe narrar aquele fato. O segundo traço é a causalidade, pois a narrativa encadeia as ações por um laço de consecução. Enquanto uma simples descrição elenca ações, a narração mostra como uma ação está conectada à outra. Uma narrativa é diferente de um discurso apenas, é diferente de uma tábua de valores ou apenas de um compartilhamento de princípios. As ações e os fatos se linkam em consequência. E o terceiro traço é o tempo. Aí ele cita uma frase de Paul Ricoeur: tudo que se conta acontece no tempo, leva tempo e se desenvolve no tempo. Isso aqui é muito importante. Nós somos seres temporais, presos ao tempo e ao espaço. Assim, o mundo da narrativa a separa de uma mera transmissão, a causalidade a separa de uma mera descrição e o tempo a separa de um discurso. Mundo da narrativa, a sua causa e o tempo. Há um livro de Paul Ricoeur chamado Narrativa e Tempo, interessantíssimo. Ele diz que nós temos a capacidade humana de articular a experiência existencial em histórias. Essa é uma capacidade humana. E isso vale para narrativas históricas ou para narrativas ficcionais. Ele partiu da observação de que ao longo do desenvolvimento das culturas, o ato de narrar se ramificou em muitos diferentes estilos literários. Os romances, a ficção, a novela, o drama, a epopeia, até as biografias. Mas elas tinham uma unidade funcional entre todas elas, que é o caráter temporal da existência humana que é narrado. Por isso, repetindo a frase dele, o tempo se torna o tempo humano na medida em que é articulado narrativamente. E a narrativa é significativa na medida em que se torna uma condição existencial temporal. Eu vou repetir, essa frase é fantástica. O tempo se torna tempo humano na medida em que é articulado numa história. E a história só tem significância na medida em que ela se torna uma condição existencial, temporal. As duas coisas estão ligadas. Não há narrativa sem tempo, não há tempo sem narrativa. E todo o significado da vida está aqui. Por isso ele diz que aquilo que contamos acontece no tempo, leva tempo e se desenvolve no tempo. Logo, tudo que se desenvolve temporalmente pode ser contado. Guarda isso. Tudo que se desenvolve temporalmente pode ser contado. É assim que se forma o nosso caráter, ética, moral, dentro de uma sucessão narrativa onde há introdução, você já leu sobre narrativa,
Se você estuda teologia ou um pouco de teologia bíblica, o ápice, a crise, o clímax e depois o desfecho. É aqui que nós somos capturados, primeiramente pela estética e pela beleza daquilo que está diante dos nossos olhos. Seja um filme, seja um livro, seja uma peça, ou até mesmo um vídeo, ou todos os bombardeios que nos cercam. As narrativas pressupõem sentido. Todo o enredo culmina numa lógica. Por isso que, sabiamente, Aristóteles separa a narrativa, o logos, do mitos, o seu sentido, a moral da história, o que ela significa, e por fim a catarse produzida sobre aquele que tem contato com a narrativa. A nossa identidade só pode ser descrita numa narrativa. Se alguém perguntar para mim, Zé, quem é você? Castelo Rá-Tim-Bum, né? Senta que lá vem história. Senta aí, eu vou ter que te contar quem eu sou. Eu sou filho do seu Antônio com a dona Odete, eu nasci no Ipiranga, graças a Deus eu sou palmeirense, meus avós eram italianos, e assim a gente vai. Porque os palmeirenses, eles não sofrem de problemas de articulação de pescoço. Os outros têm que ficar olhando para cima na tabela o tempo inteiro, porque a gente está lá em cima. Nós não, a gente só olha para baixo só. Então você tem que contar uma história. Não dá para dizer quem você é sem contar uma história. Estou aqui com esse papel. Quem é você? Eu sou o cara que ganhei o sorteio e vim buscar meu prêmio. Contei uma história. Vim aqui para o treinamento. Quem é você? Eu passei no concurso, fiz o primeiro teste, fui contratado e agora estou aqui com esse papel para fazer o treinamento. Eu tenho que te contar uma história. Não existe existência humana sem narrativa. E não existe formação do ser humano sem história. O sentido da existência no tempo só é sentido porque se desencadeia numa narrativa. E o sentido, ele não emerge de apenas fatos e informações desconexas, a não ser na sucessão lógica dos fatos. Não há narrativa que seja neutra. Não há narrativa que não tenha sentido, uma visão de mundo ou um valor moral. Uma história sempre vai te capturar para um sentido e para uma catarse. Nós somos formados por histórias. Só para encerrar, o Paul Ricoeur, ele fez uma formulação do que Aristóteles havia dito, para tentar explicar esse fenômeno, como ele acontece. E é a tripla mimesis de Paul Ricoeur. Como se esse processo mimético, dentro das narrativas, acontecesse em 3 etapas. Elas têm uma intersecção muito grande, e é muito difícil você separar muito bem, mas é muito fácil compreender como o processo acontece. A primeira etapa, que é a mais prática, é quando algo existente se torna uma história. A arte imita a vida. É quando, por mimetização, aquilo que se vê se torna um fato descrito. Mas há um segundo momento imediatamente consequente, de que dentro da linha narrativa, a trama se desenvolve. Porque obviamente nós não apenas observamos uma pessoa, observamos atitudes, observamos consequências, observamos a vida. E num terceiro momento mimético, é quando isso se transforma em algo que é apropriado pelo leitor e por aquele que está diante da história. Na verdade, ele explica por que o processo descrito por Aristóteles acontece no ser humano. Tudo acontece num processo de mimetização. Nós olhamos, admiramos, compreendemos, nos apropriamos por admiração, copiamos e reproduzimos, incorporamos e temos um aspecto novo de novidade. Por isso ele até completa da seguinte forma, usando as palavras gregas: o logos, a história, que tem um mitos, que tem um sentido significante, que nos leva a uma catarse, vai desencadear a aístesis, que é o prazer. 4 termos que demonstram para a gente como esse processo acontece dentro de nós. Aquilo que a gente ouve, a história que a gente vê, o sentido que nós compreendemos e acreditamos, nos apropriamos e aquilo nos dá prazer.
É assim que o ser humano, e essa é uma espiral contínua, aonde em todo momento nós somos expostos a narrativas ao mesmo tempo que nós as fazemos, e esse efeito mimético nos dá prazer, nos alegra, porque nos desenvolvemos, aprendemos, crescemos. É por isso que o encontro com uma narrativa traz à luz uma pergunta hermenêutica. Há uma pergunta hermenêutica diante de uma narrativa, e a pergunta é: o que esse texto me diz? E o que é que eu devo dizer para esse texto? Trocando em miúdos, o que essa história está falando para mim? E o que eu devo dizer para ela? Que reação é esperada a partir daquilo que eu ouvi, vi e compreendi? Como trago significado para a minha história, trazendo elementos da história que me foi contada? Aqui a gente já começa a caminhar para o sentido da teologia bíblica. A compreensão como uma experiência existencial que remete à refiguração, porque Paul Ricoeur diz que quando esse processo catártico acontece, há uma refiguração. Daquilo que eu compreendi e configurei na história, eu refiguro na minha própria vida. E essa refiguração catártica pressupõe um prazer de desenvolvimento. É o prazer gerado pelo reconhecimento e pela compreensão. Eu não sei se você me acompanhou nessa introdução que eu dei, mas o que eu estou querendo dizer a você é que a narrativa é a base de tudo que somos. Nós ouvimos histórias a vida inteira. Somos bombardeados por narrativas. Tem a narrativa da esquerda, a narrativa da direita, a narrativa dos conservadores, a narrativa dos progressistas, dos socialistas, a narrativa dos capitalistas. Todo mundo te conta uma história. As narrativas da religião. Sabe por que isso está acontecendo na tua vida? Senta que lá vem história. E as explicações narradas tentam nos cooptar para uma experiência catártica, onde assumimos e incorporamos aquilo que estamos vendo e compreendemos e admiramos esteticamente. E tudo nesse processo de mimetização é explicado. Uma campanha eleitoral é um monte de narrativas e de histórias. Geralmente é uma camisa azul clara com uma gravata vermelha, perceba. Tem toda uma estética. A foto junto com a família, com a vovó, sentado na biblioteca lendo um livro. E você compra uma história. E você reproduz a história. Alguns querem negar a história. Por exemplo, que um time não tem mundial. Quer negar uma história. Está narrada, escrita, fotografada e filmada. Tem cinema, foto, texto e jornal. Mas não adianta. Quando você é cooptado por uma narrativa, você se torna uma pessoa cega para qualquer outro tipo de narrativa que se apresente a você. Aqui nós podemos até falar um pouquinho sobre como se processa o novo nascimento na cabeça de alguém, fugindo um pouco da ideia apenas de eleição, predestinação ou responsabilidade humana. Mas um processo onde a maneira que eu enxergo a vida e o mundo se ressignifica na medida em que a narrativa que eu ouço faz mais sentido para mim do que aquela que me orientava. E de certa forma eu percebo que a conta não fecha mais. E a história que eu sempre acreditei não explica mais o que estou vivendo e sentindo. Nós somos uma igreja em certo aspecto disruptiva, não muito, mas muita gente chega aqui, até talvez pelo fato de nós termos passado por um momento dentro do neopentecostalismo, e que passa por esse processo, e que de repente se descobre fora de um mecanismo religioso, onde a história e a narrativa já não fazem mais sentido, e as explicações para suas experiências humanas não cabem mais dentro da narrativa que lhe era proposta. E aí esse fenômeno começa a acontecer. Como conclusão, Deus nos criou para nos desenvolvermos num universo epistemológico onde a narrativa tem papel fundamental. E o mimetismo é o comportamento que se espera da comunidade humana. Porque a vida comunitária é histórica e temporal.
O ser humano se desenvolve assim. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, com cânticos, louvando a Deus, ouvindo as histórias. O que é um aconselhamento se não ouvir uma história? E o que é um conselho se não contar uma história? Desde pequeno nós ouvimos histórias. A gata borralheira, pica-pau. A nossa ética e a nossa moral se formam por histórias. As histórias que um menino índio ouviu na sua infância é diferente daquela que você ouviu na sua, que um alemão ouviu na dele, que um esquimó ouviu no Alasca quando era pequeno. Mas a humanidade, ao longo de todos os séculos e eras, sempre contou histórias. E a formação que está arraigada e presa ao coração e ao nosso sentimento é explicada através das narrativas. A vida é comunitária, histórica e temporal. Não é de se admirar que Deus nos criou e se comunicou conosco através da sua palavra, que é uma narrativa. E a palavra se fez carne. Estou pregando sobre isso agora, a nossa série aqui é João. Estamos expondo o Evangelho de João. Você que já estudou exegese, línguas originais, Marcos Almeida lá no seminário, professor de grego, sempre unia esses dois textos quando falava sobre exegese. Kai ho logos sarx egeneto, João 1,14. E o verbo se fez carne. O logos se fez sarx, se fez carne. E ele dizia, 1 Timóteo 3,16, passa grafé theopneustos, que significa, e toda a escritura é inspirada. Na verdade não é inspirada, ela é soprada. Theopneustos significa é soprada por Deus. A sua palavra virou gente e a sua palavra virou texto. A palavra virou sarx e a palavra virou grafé. A nossa fé emerge de uma história que viveu entre nós e de um texto que a consolida diante dos nossos olhos. Por isso nós cremos que no encarnado que vemos e ouvimos e imitamos num processo mimético, e nos tornamos gente que encarna Cristo e o torna palpável no tempo e na história. Nós também somos propagadores de história e somos uma história viva diante daqueles que nos cercam. O verbo de Deus não foi uma aparição, mas foi uma encarnação no tempo e no espaço. E se ele está no tempo e no espaço, ele pode ser narrado, ele pode ser contado. Ele é vivo e histórico, e ao longo do tempo, ele pode ser visto, compreendido, lido, crido e reproduzido e apropriado. Isso é a nossa transformação. Nós não podemos negar que dentro do que tantos pensadores já falaram sobre o poder da narrativa, tudo isso é uma descoberta, porque isso faz parte da criação de Deus para o ser humano. Ele é um Deus que fala, ele criou o mundo pelo poder da palavra. Ao mesmo tempo que nós temos uma convicção de que a palavra é a palavra do Espírito, e o Espírito é o Espírito da palavra. Se formos pensar em termos de trindade, o Verbo, o Espírito e o Pai são o mesmo. E essa besteira de quem diz, você estuda muito teologia, é muita letra, pouco espírito, como é que você separa o espírito da letra? Como é que você separa o espírito da palavra? Ok, existe o texto de Paulo falando sobre a tradição judaica de que a letra mata, no sentido de uma lei interpretada fora da cosmovisão bíblica e fora da redenção proposta na história por Deus através de Cristo. Aí ok, essa letra mata, mas a escritura não mata, porque ela é o próprio Deus encarnado e o próprio Deus em palavras. E a Bíblia é o único texto que você lê e o autor está junto com você, para tirar qualquer dúvida. Nesse aspecto, compreender o Evangelho como grande metanarrativa é importantíssimo. Metá é uma preposição grega, significa além de. Uma narrativa além da narrativa.
A metanarrativa significa a grande história da qual todas as nossas histórias dependem. A grande significância que todos os significados se explicam. A grande moral e descrição que todas as nossas vidas, onde elas se alimentam. A grande história que conta, como diz Tim Keller, como tudo começou na criação, que foi que deu errado, a gente tropeçou na queda, o que Deus fez para mudar a história, a redenção de Cristo, e como é que esse negócio vai acabar, que é a conclusão, a redenção final, a consumação de todas as coisas. Essa é a história bíblica. A história da humanidade, todas as histórias da humanidade, todas as histórias de guerras, de colonização, de crescimento, de campeonato brasileiro, todas as histórias existem debaixo de uma grande história que explica como tudo começou, o que foi que deu errado, o que Deus fez para consertar e como é que isso aqui vai acabar. Portanto, eu não olho para a teologia bíblica, que nada mais é do que o passeio pela narrativa. A teologia bíblica é a nossa caminhada dentro da grande narrativa bíblica, a grande metanarrativa das nossas vidas. Eu não vou buscar na palavra alguma coisa que eu possa aplicar na minha vidinha. Eu estou buscando exatamente a narrativa da minha verdadeira vida. O Michael Gorin e o Craig Bartholomew, que escreveram alguns livros juntos, Drama das Escrituras, escreveram também Introdução à Cosmovisão Cristã. É um livro muito bom da Vida Nova, vale a pena você comprar. Olha o que eles dizem, eu acho fantástica essa frase, coloco sempre nas minhas aulas. Normalmente, quando lemos fábulas ou romances, ou quando assistimos a filmes, televisão, peça de teatro, pretende-se, pelo menos em parte, que nos esqueçamos do nosso mundo e vivamos por alguns momentos no mundo da ficção. A gente mergulha nas histórias, a gente chora, se emociona, dá risada, nós entramos na história. No final da história, saímos do outro lado e voltamos para o nosso mundo e retomamos a nossa vida, voltamos para a realidade. Nós nos entregamos a uma espécie de fuga da realidade para a ficção. Quando a gente assiste um filme, ou vê uma narrativa, lê um livro, talvez com a esperança de obter conhecimento, aperfeiçoamento, uma lição moral, sabedoria, ou alguma diversão enquanto estivermos afastados da realidade. Alguns de nós procurarão trazer alguns elementos de verdade ou sabedoria, ou beleza, como recordações do mundo da fantasia, que talvez nos deem alguma compreensão nova de um aspecto da nossa vida no mundo. Eu vi aquele filme, aprendi, me emocionei, me curei, me apropriei, entrei no mundo da fantasia e trouxe algo para a minha vida real. Mas não é assim com a narrativa bíblica, porque a Bíblia afirma ser o mundo real. É o contrário. Essa narrativa, entre todas as narrativas, afirma contar a verdade sobre a verdade toda sobre como o nosso mundo realmente é. E nessa narrativa pretende-se que descobramos o sentido da nossa vida. A teologia bíblica é um convite para entrar na vida. E através de tudo aquilo que lemos, entendermos de verdade quem somos, fora do caos existencial pós-queda em que vivemos. É a teologia dos textos. Todo texto tem uma mensagem teológica. E não se esqueça que a teologia bíblica veio muito antes da sistemática e da dogmática. A dogmática se apoiou nela, ou elas se apoiaram nela. Antes de formarmos sistemas de pensamento, nós conhecemos a teologia bíblica. Jesus contou histórias, Jesus contou parábolas. Essas histórias você vai inculcar nos teus filhos, disse Moisés ao povo, mesmo quando chegarem na terra. Eles vão ouvir as histórias sobre o pai deles, Abraão, Isaque, Jacó, e essas leis e essas palavras, vocês vão dizer para eles como é que Deus tirou eles do Egito, como é que o Senhor sustentou ao longo do deserto. Povo formado por uma narrativa. Nós fazemos exegese do texto. Você que estuda é assim, né? Você vai no contexto histórico, contexto literário,
vai nas línguas originais, a gente capenga, né? Vai ver sintaxe, gramática, morfologia do grego. É aoristo, é indicativo ou subjuntivo? Ai, meu Deus do céu. Voz ativa ou passiva? É assim, né? Não, isso aqui você não sabe, eu estou perdido. É um particípio. Particípio é o nosso calcanhar de Aquiles, é o que mais tem no Novo Testamento, né? Formação perifrástica, como é que interpreta isso? Movimento das preposições. Rapax legômena. Palavra que nunca foi dita em nenhum outro lugar da Escritura. Como é que eu interpreto? A gente interpreta o texto. Nós às vezes corremos o risco de esquartejar o texto. Nos apoiamos na sistemática, na dogmática e poucas vezes na pneumática. Muito pouco espírito dentro da história. Todas essas coisas são fundamentais, mas não podem nos roubar a experiência da narrativa bíblica. Walter Brueggemann diz que na teologia bíblica nosso foco não é a mente de um autor, mas o texto. Ele contém o testemunho que chegou até nós. Gorin e Bartolomeu também escreveram no mesmo livro: a maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da narrativa humana, da grande história. Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? O que explica que a sua história é como é e que você é quem você é? Uma ideologia econômica, uma ideologia política, uma ideologia social, cultural? Qual narrativa construiu o seu ser? E qual delas explica por que você é quem é e por que você faz o que você faz? Qual a narrativa foi escolhida para dar sentido à sua história? Isso é muito sério. Nós vamos perceber que as pessoas frequentam igreja e procuram pregações para tentar trazer algum elemento místico, espiritual, sobrenatural, para aplicar na sua vida, que ela escolheu viver diante de uma outra narrativa que não o texto bíblico, que não a grande metanarrativa da história bíblica. Isso é um laço. Aqui nós vamos encontrar todo tipo de decepção e angústia e amargura. Alistair McGrath, ele tem um livro sobre teologia sistemática, histórica e filosófica. Muito bom. Ele diz assim: os antropólogos sociais, sociólogos, filósofos da história e teóricos literários enfatizam que os seres humanos acham natural usar histórias para explorar questões fundamentais de sentido. Somos animais que têm fundamentalmente de entender qual é a realidade, quem somos e como temos de viver, localizando-nos nas narrativas mais abrangentes e metanarrativas que ouvimos e relatamos e que constituem o que é real e relevante para nós. O gênero predominante nas Escrituras é a narrativa. A Bíblia narra uma série de histórias que revelam a natureza e o caráter de Deus, além da forma da redenção alcançada por meio de Cristo. A teologia narrativa baseia-se na constatação de que a Bíblia conta histórias sobre Deus. Essas histórias transmitem ou revelam a natureza e os propósitos de Deus. A Bíblia não é um livro com uma lista de coisas que você pode ou não pode fazer. As pessoas a procuram assim. Aí o que eu posso fazer? Como é que faz? Eu tenho uma unha encravada. Eu posso namorar com a pessoa que é de outra igreja? Se eu for de outra igreja, eu posso tomar ceia ou não posso tomar ceia? Já tomei esse mês. Presta ou não presta tomar outra vez? E a gente fica procurando, como se fosse um livro com uma ordem numérica de fatos de coisas que você pode ou não reproduzir. Não. Todo o Antigo Testamento é uma grande história. É uma grande história de um povo. E o Novo Testamento, idem. Os evangelhos têm a biografia de Cristo e a sua história. Atos dos Apóstolos conta toda a história do desenvolvimento da igreja. E as epístolas estão embutidas em Atos dos Apóstolos, que são os diálogos e as histórias de cada apóstolo com comunidades de fé.
Pregar é contar histórias. A teologia bíblica, então, nos convida a adentrar um mundo histórico onde habita a revelação da nossa verdadeira humanidade. Fala-se muito pouco no Brasil sobre teologia narrativa. Um dos módulos do nosso estudos doutorais no seminário foi com o professor Israel Mazakorati, e o trabalho dele é exatamente nessa área. E como eu disse, quando nós começamos a nossa igreja, eu comecei a fazer as pregações expositivas de maneira que a narrativa histórica nos capturasse. Eu não sabia muito, depois eu vim estudar tudo isso, foi meio empírico, foi meio... Dana Veneta, eu vou fazer. Mas que bom que eu não errei, já errei outras. Assim eu fiz a exposição toda de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, sempre com a mesma premissa. Quando a gente fez Filipenses, foi a mais interessante, eu comecei a exposição de Filipenses em Atos 16. Para entender a história da viagem missionária de Paulo, como é que ele foi parar em Filipenses, em Filipos, brigando com Barnabé, querendo ir para a Ásia, para a Bitínia, o Espírito Santo impedindo, ele vai, encontra Timóteo, né, em Derbe, e vai com ele e Silas, e vão desembocar lá em Filipos. Toda a história da perseguição, foram presos, o terremoto na prisão, o amor e o carinho de Paulo por aquela comunidade que o Espírito o havia levado. Aí quando eu vou ler a carta dele aos Filipenses, todo esse cenário histórico está na minha cabeça. Eu brinco aqui na igreja, você pega um texto, portanto nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, eu falo, portanto o quê? Você começa a ler um texto escrito portanto, tem um monte de coisa que veio antes. Se você vai ver um pregador falando e ele lê um texto que começa com pois, justificados pois pela fé, Romanos 5, ou Romanos 12, portanto, peraí, o que veio antes? Nós estamos acostumados a ser ministrados em pinceladas que não contêm uma história. E o grande problema é que nós pegamos um recorte do texto, trazemos 1 milhão de lições para as pessoas, mas nós não lemos o que aconteceu antes do autor dizer aquilo e o que está escrito depois. Porque qualquer texto ou qualquer frase fora de um universo de significado narrativo não significa nada. E se eu tivesse aqui o texto de Pronômios, capítulo 32, e eu dissesse, eu amo você com todo o meu coração, e você dissesse, que versículo lindo, eu sei, mas ele está dizendo isso para uma amante, enquanto a esposa está sendo enganada. Ah não, então significa outra coisa. Claro, significa outra coisa. Uma frase dentro de uma outra história significa outra coisa. E muita gente diz, mas na Bíblia não está escrito tal coisa. Está escrito, na Bíblia está escrito que você tem que oferecer sacrifício. Você vai oferecer? Lá está escrito sobre circuncisão. Você vai circuncidar? Lá está escrito que a mulher que tiver no seu ciclo menstrual tem que ficar uma semana fora do arraial. Mulheres, vocês fazem isso? Por que não fazemos? Porque ainda existem lampejos de compreensão narrativa que levam a nossa interpretação não por recortes, mas por uma experiência viva dentro da história de Deus. E isso é fundamental. Eu creio na saúde da comunidade que é proporcionada pela aplicação de uma teologia bíblica bem fundamentada, de uma teologia narrativa de exposição passo a passo. O ano passado eu encerrei uma série de 4 anos. 4 anos que nós saímos de Lucas capítulo 1 e fomos até o final de Atos capítulo 28. Uma grande história da relação de Lucas com o seu amigo Teófilo. E eu fiquei imaginando a história. O Teófilo falou, Lucas, queria falar com você. Fala, Teó, como é que você está? Tô legal. Você não acredita, você falou tanto de Jesus, fui para uma igreja. Tá mesmo? Eu vi aqui no Instagram, visitei e se converti. Que legal! Devia ter sido assim, Teófilo é um cara grego. Mas eu não estou entendendo nada, porque assim, eu vou no templo ou vou na sinagoga? Mas se eu for no templo, eu estou lá com o sacerdote. Mas eu vi um fariseu falando mal do sacerdote, pô. Escuta, aí no templo os caras estão oferecendo sacrifício. Na sinagoga não tem sacrifício. Na igreja fala que o sacrifício é Cristo. Me explica esse negócio. E aí Lucas entra numa narrativa longa
contando fatos históricos, desencadeando a compreensão de Teófilo, para compreender quem era o rei, o que era o reino, e o que essa mensagem causou na comunidade, que desembocou no nascimento da igreja, e como essa igreja se desenvolveu, principalmente entre Pedro, os 12 primeiros capítulos, e Paulo depois. Uma grande história. A gente ficou 4 anos, de verso a verso, entendendo essa história, e compreendendo o mover de Deus. Abre parênteses, eu sempre falo disso agora porque eu estou precisando. Para depois um caboclo fazer um corte de 1 minuto, pôr na internet e a pessoa falar: eu não concordo. Vai chupar meia, pô. Você não está ouvindo com 1 minuto. Existe um fundamento teológico, histórico, uma lógica do autor, do escritor, da comunidade que recebe a carta. Existe todo um contexto. É que você está tão acostumado a retirar textos e inventar outras histórias que não aquela, que você não percebeu o tamanho da arapuca teológica quando nos afastamos da teologia bíblica. Agora nós começamos João. Às vezes eu intercalo, agora de janeiro até a Páscoa, eu falei sobre o povo da cruz, uma mensagem temática, falando sobre as características do povo que existe a partir da cruz, culminando na Páscoa. Mas agora já começamos João, domingo que vem é o 3º domingo. Estamos no capítulo 1. O que foi que ele falou? Para quem ele falou? Por que ele falou? Qual era o contexto que ele estava quando ele escreveu isso aqui? As narrativas nos puxam para dentro da história. E a história nos revela o Cristo encarnado, que é a única mensagem que temos. Há pessoas que falam: mas que coisa chata pregar assim. Eu sei, porque você está acostumado a ficar inventando o tema toda semana. Mas e o assunto tal, e o assunto B, e o assunto C? Se eu, durante a minha vida, expor todo o Evangelho várias vezes, eu vou falar de todos os assuntos na proporção que o Evangelho diz, na medida em que os apóstolos disseram, sem falar mais ou menos de assunto algum. Está tudo ali. A política está ali, a sexualidade está ali, o casamento está ali, o divórcio está ali, a mentira está ali. Todos os assuntos estão ali. Ou nós somos cooptados pela ânsia de uma resposta instantânea a alguém que nos pede uma posição dentro da sua narrativa, ou nós vamos escolher pacientemente percorrer como teologia bíblica toda a narrativa bíblica, para entendermos o que é que Deus quis dizer para nós quando nos legou uma história. Se nós cremos nos concílios e no movimento da igreja da Idade Média e do 1º século, que nos legaram essa escritura como sendo canônica e inspirada, porque se não cremos nisso, nem dá para a gente dizer que somos irmãos. Mas se cremos nisso, por que não praticamos isso? E por que não acreditamos que fazendo isso, teremos saúde, crescimento na comunidade da fé? O Espírito é o Espírito da palavra, e a palavra é a palavra do Espírito. A arte de pregar e expor o Evangelho precisa passar por uma observação bem criteriosa de como entendemos isso aqui que está na nossa mão. De que maneira esse texto nos puxa para dentro de uma verdadeira realidade que é o reino de Deus. E o quanto fomos cooptados por tantas outras narrativas e fazemos o contrário. Queremos trazer elementos de Deus para fazer significado em histórias que absolutamente não foram feitas por Deus e nem dão razão à nossa vida. Coragem, galera. Se aqui tem alunos de teologia, gente que está estudando, pregadores, se você não conhece isso aqui, não abra a tua boca para falar besteira, porque para falar besteira tem muita gente já. Mergulhe e estude, porque isso aqui é a nossa vida. Disso aqui dependem nossas decisões, a educação dos nossos filhos. A nossa essência de ser e nossa identidade está aqui, no Evangelho.
Mas você fala de evangelho, você não prega Velho Testamento? Eu só prego o evangelho, esteja ele escrito no Velho ou no Novo. Porque nós só falamos do evangelho, esteja ele no Velho ou no Novo. Porque ela é a história que nos conta, a história que nos diz que fomos criados, caímos, somos redimidos e um dia tudo se consumará. Se eu puder fazer um apelo para você, jovens, mentes ávidas, estudem. Não me diga que você não tem tempo depois de tudo que você leu no Instagram, no Facebook durante a semana. Não me diga que você não tem tempo. Não brinque. Porque nós vivemos num mundo que caminha para o fim. Onde as pessoas têm comichão nos ouvidos e elas só querem ouvir as suas próprias fábulas. E Deus nos chamou para que nós pudéssemos contar a verdadeira história. Teologia bíblica aplicada na igreja é fator de transformação poderoso para a comunidade da fé. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.